vamos mergulhar nesse rito de lua cheia em Aquário. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvia Schottli, consteladora e psicoterapeuta. Trabalho há 20 anos com grupos de mulheres e no consultório, acolhendo e nutrindo a força de vida em todas as pessoas que chegam por aqui. E nos ritos da lua, a minha intenção é oferecer exercícios terapêuticos para que a gente possa se nutrir a cada virada de lua e enriquecer o nosso cotidiano de vida. Sejam muito bem-vindos. Como é que está chegando essa lua cheia no céu para vocês? Espero que esteja sendo curioso e esteja te convidando a experimentar coisas diferentes, porque assim é Aquário, né? Então, o nosso exercício terapêutico de hoje vai ser mergulhar numa linda história que convida a gente a conectar com essa força de Aquário, que convida a gente a sentir onde é que a gente pode oferecer algo diferente no nosso cotidiano. Aquário é aquele signo inovador, transgressor, que não vai fazer as coisas só porque você acha que ele tem que fazer. Ele vai fazer porque tem sentido. E numa lua cheia, a gente traz essa força das nossas emoções, das nossas águas, para conectar com essa forma diferente de olhar para o mundo, tá? Então pega o seu caderninho aí dos ritos da lua e já anota o que vai ser para você, o que vai reverberar como o mais importante dessa história. Vamos lá mergulhar? A história é a seguinte. Num certo tempo, lá atrás, existia um monge muito sábio e muitas pessoas iam até ele para aprender coisas. Um dia chegou um homem bastante ansioso, cheio de perguntas sobre o porquê da morte, perguntando por que a gente passa por tantos desafios, por que a natureza oferece para a gente tantas instabilidades. Enfim, esse homem chegou e já começou a encher esse monge de 1000 perguntas. O monge parou, deu aquele sorrisinho clássico desses seres sábios, olhou para ele e disse: venha cá, só um segundo, eu vou responder a todas as suas perguntas, mas antes, venha tomar uma xícara de chá comigo. E aí o homem ficou ali inquieto. Poxa, mas eu queria saber logo, já que ele é tão sábio, eu queria que ele me respondesse tudo isso. São muitas dúvidas, e se ele não conseguir responder tudo ao tempo? E agora? Bom, mas se ele entrou para fazer esse chá, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que esperar. E aí ele sentou lá e olhava para a sala do monge, olhava para as coisas que estavam ali. Será que ele vai demorar muito? Até que começou a entrar um cheiro, um perfume de canela com anis. E ele disse: nossa, que chá perfumado. Mas eu queria que ele voltasse logo, porque tem muitas coisas que eu tenho dúvida para ele me responder. E aí aquele aroma começou a entrar na sala e aquele homem começou a sentir, ele já agoniado e nada do monge voltar, até que o monge volta com 2 xícarazinhas de chá, senta do lado dele e o monge pergunta: sentiu o perfume? Ele disse: sim, muito cheiroso, mas eu queria que você me respondesse o que eu estou lhe perguntando. Aí ele disse: tá, eu vou começar a responder. E aí ele pegou a xícara, ofereceu a outra e aí ele começou a derramar o chá dentro da xícara desse rapaz. E aí o monge foi derramando, e o homem vendo que ele não parava de derramar, e de repente a xícara encheu e começou a derrubar, e ele continuava virando aquele chá quente, e ele dizendo: mas monge, o que você está fazendo? Está derramando tudo, que confusão, já era para você parar de derrubar aqui, nessa xícara de chá. E aí o monge para e olha para ele e diz: é assim que está a tua mente. Não adianta eu lhe responder nada dessas perguntas. Você está transbordando. Você está cheio de conceitos, de pensamentos, de verdades. Por hora, nada do que eu falar vai entrar nessa xícara de chá que está transbordando o chá. Aquele homem para, respira, toma consciência que, de fato, por muitos anos, ele foi essa xícara de chá
que transbordava e que vivia perguntando e vivia querendo entender milhões de coisas, mas que na verdade não tinha espaço para receber nada, porque ele já tinha muitos conceitos mentais ali que o atormentavam durante toda a vida. E aí ele respira fundo, e aí ele se emociona, e ele olha para o monge e diz: eu agradeço, eu quero estudar com você. E ele solta todas aquelas perguntas que já não faziam sentido, porque a grande resposta foi de como ele estava transbordando um caos mental, como ele estava cheio, preenchido de coisas caóticas. Respira aí na alma. Como é que reverbera para você essa história? Muitas vezes você se sente assim, cheio de coisas e querendo colocar mais coisas ainda. Eu já acompanhei muitas pessoas aqui no consultório que pulavam de curso em curso e diziam assim, não, inclusive eu trabalho com constelação familiar, então inclusive consteladores. Não, mas eu já fiz 2 cursos, mas eu não me sinto pronta. Não, eu tô fazendo o 3º, mas eu não me sinto pronta. Não, mas eu vou fazer o 4º. Não, mas eu acho que eu tenho que ter um aprofundamento nisso e nisso. E aquela pessoa nunca coloca em prática aquele saber. Nunca coloca em prática o que ela recebeu. Por quê? Porque ela está inundada, ela é essa xícara de chá, cheia de ideias, pensamentos, crenças, e aí ela não esvaziou, não tem espaço para dar um real movimento ao que é autêntico, ao que é natural, ao que é a essência dessa pessoa. E às vezes a gente vira esse borbulhar de coisas, e muitas vezes quando a gente não consegue oferecer algo para o mundo, pode ter certeza que é porque a nossa mente ela está cheia e perdida nesse excesso de pensamentos. E aí o que a gente precisa fazer? Entender o que a gente precisa esvaziar. Né? Entender que a nossa mente ela é uma caixinha de criar necessidades que não necessariamente estão conectadas com o nosso sentir, com a nossa intuição. Quando a gente entende isso, a gente começa a se despedir desse excesso de necessidades. A gente começa a entender que a gente não precisa de tanta coisa. E com pouco, a gente começa a fazer muito. E Aquário, ele é esse chamado. Ele é um chamado de transgredir esse excesso de coisas. Aquário convida a gente a ter uma ação futurista diante do mundo. Aquário, se a gente traz para a nossa era, vai chamar toda a força de sustentabilidade que a gente tanto tem falado, né? Então, o que adianta a gente estar num apartamento que funciona de forma toda automatizada, que funciona através de eletricidade, que o fogão é através de eletricidade, que as paredes a gente dá comandos, né, para que ligue luz, para que ligue TV. O que adianta estar num lugar assim, se de repente a gente entra num caos de faltar energia? O que essa pessoa, no 12º andar de um apartamento, vai fazer com tudo isso? Ela vai viver num lugar onde ela não consegue ligar um fogão, onde não tem geladeira? Então, o Aquário coloca a gente diante dessas questões, assim, de olhar e dizer assim, o que você está construindo? Tem sustentabilidade para você? Tem um real sentido para você o que você está construindo? Ou você está transbordando como essa xícara de chá? Conceitos, exigências, questões que não necessariamente falam a tua essência. Então, nessa lua cheia, o convite que eu te faço é esse. Olha, o que está transbordando em excesso aí? O que é excesso de movimento mental? E a partir disso, tenta ver como eu posso fazer diferente. Como eu poderia mudar a minha forma de lidar, tá? No meu cotidiano, eu entro também, né? Às vezes nesse transbordar de excesso mental. E para mim, a medicina do rapé, que é uma medicina xamânica, que vem dos ancestrais indígenas, me ajudou muito a silenciar essa mente, a encontrar um lugar de combinado com essa mente, assim, a encontrar um lugar de dizer, opa, tem muita coisa aí, com esse tanto de coisa você não vai conseguir fazer nada, então vamos esvaziar e vamos, dessas 15 coisas que você se colocou para fazer, vamos escolher 2 e vamos fazer essas 2 com muita presença.
Meu marido fala isso, inclusive, assim, ele diz, gente, o feminino não, a mulher tem um movimento muito intenso. Às vezes eu olho para você, você está pensando na hora que a marmita vai chegar, você está pensando em como vai organizar o fluxo da sua filha, você está pensando em quantas pessoas você vai atender no consultório, você está organizando como é que vai ser o final de semana, se a babá vai vir ou não vai vir, você está pensando na roupa que você vai vestir, se está passada ou não. E aí ele para e diz, é muita coisa. E aí eu digo, opa, de fato, a mulher da nossa era, ela foi estimulada a desenvolver, né, essas multitarefas. Não necessariamente isso é natural, mas ela foi estimulada. Eu fui estimulada, você deve ter sido também. Então, como é que a gente encontra recursos para esvaziar essa xícara e fazer um pouquinho diferente? Não preciso pensar em tudo isso. Talvez eu possa focar no que é mais importante e essencial agora, e ir um passinho por vez, encontrando espaços de silêncio e de mais quietude comigo mesma. E eu tenho certeza que quando eu faço isso, e essa medicina do rapé me ajuda muito, eu consigo executar as coisas com muito mais presença e prazer para mim mesma. Nessa semana de lua cheia, o convite que eu te faço é esse. Quando eu olho para o meu cotidiano e eu vejo que o meu mental está com excesso de coisas, o que eu posso fazer diferente? Que novo recurso eu posso trazer para minha mente para que ela acalme, para que eu esvazie minha xícara e para que eu possa estar disponível para o que vai acontecer no dia? Tá bom? Quando a gente está disponível, a gente vê uma borboleta que passa, a gente vê uma flor que floresceu no jardim, a gente vê um sol que criou um desenho diferente no céu e a gente se encanta. O encantamento, ele só pode acontecer com uma xícara vazia. Quando a xícara está cheia, a gente não vê nada. A gente só executa. Então, sejam bem-vindas a essa lua cheia de aquário e que vocês possam treinar, fazer algo de diferente. Nem que seja mudar a rota de ir para o trabalho, já é um treino aquariano, tá? Que te faça muito bem.